Oi, gente, bem-vindos à nossa quarta e última aula da série Internato e Residência Médica. A gente está ensinando vocês como conciliar esses dois mundos, do caos do internato com a preparação da prova de residência. E na aula final, a gente vai recapitular quais eram os mitos e verdades, desse período que vocês estão vivendo e como a mentoria pode auxiliar vocês para colocar as verdades em prática, em jogo. Como que isso pode fazer a diferença na sua entrega final, tanto para te preparar como um bom interno e futuro médico, mas também como um bom candidato para disputar a sua tão sonhada vaga no final do ano. Gente, eu sou a Lari, sou médica pela Univille. Atualmente eu sou R3 de Dermato na Escola Paulista, que é a Unifesp, e uma das monitoras do time da mentoria. E hoje eu vou falar com vocês qual é o papel da mentoria e da nossa plataforma e do nosso time no seu desempenho, tanto no internato quanto na prova de residência médica. Para começar, a gente precisa recapitular quais eram os principais mitos e verdades que eu apresentei lá na nossa primeira aula da série. Tenho certeza que você já ouviu uma dessas frases, que não tem como estudar direito durante o internato, que você precisa de muitas horas livres para conseguir estudar, que um vai impactar no outro e você não vai conseguir ser um bom interno, bom médico se focar na residência, que você tem que saber todo o conteúdo, se você tá cansado demais é melhor largar a mão, que o estudo não vai render, ou se você tá atrasado em relação aos outros só porque tem esse período aí de internato e acaba comprometendo o seu horário. Mas na verdade, a gente precisa focar nesses outros pontos aqui. Focar na sua organização da agenda, seu foco e produtividade nas poucas horas que você tem disponível. Complementar o estudo do internato com o estudo da prova de residência para que um potencialize o outro e você consiga ter a sua melhor versão em ambos. Saber priorizar o conteúdo, o que realmente impacta para você ter um bom rendimento, focar a sua energia naquilo que é prevalente e prioritário. Motivação, motivo da sua ação, então o que alimenta aí o seu sonho, a sua energia, o que faz recuperar e voltar com um brilho nos olhos. E a individualidade do seu estudo, com toda certeza, saber o momento que você está vivendo e o que a gente pode fazer para potencializar isso. E agora eu vou te mostrar como a mentoria vai te ajudar em cada tópico dessas verdades. Bora lá! Primeiro, gente, organização. Dentro da mentoria, a gente consegue organizar os seus estudos a partir de um cronograma pré-definido do seu cursinho, a partir do cronograma que a gente sugere de segmentos de aulas para você assistir. Então, a gente consegue programar tanto para a pessoa que tem um cursinho, quanto a pessoa sem cursinho. A gente organiza ali a quantidade de aulas novas, em conteúdos novos que você precisa se expor, e a própria plataforma faz o planejamento das revisões. Então, você insere os dados de quantidade de questões que você faz e conforme o seu percentual de acerto, a plataforma programa a próxima revisão. Se você mandar bem num bloco de questões, esse bloco vai ficar para ser revisado bem longe, porque a plataforma entende que você domina aquele conteúdo. E se você manda mal, vai ficar uma revisão para breve. E essa metodologia de exposição faz com que você fixe esse conteúdo de uma memória de longo prazo mesmo, para lembrar lá na hora da prova daquele conteúdo que você estudou, mas também quando você estiver atendendo um paciente com aquela queixa. A gente tem metas e objetivos mensais que são definidos pela Magna. Aqui a gente calcula, um crescimento contínuo para garantir que quando chegar na reta final, você está preparado para ter um desempenho e disputar pela sua vaga. E a gente tem reuniões com o orientador de estudo que te ajuda a colocar em prática, essa estratégia de estudo para conciliar com a sua agenda. Então, com as suas horas livres, com os seus plantões, com o seu internato, com o que você realmente consegue entregar a cada dia. Da parte de foco e produtividade, a gente tem uma metodologia focada em estudo ativo. Bom, e o que é o estudo ativo, É um estudo que faz com que você realmente retenha o conteúdo e tenha que raciocinar em cima dele, que você realmente domine isso que você está estudando. Metodologia ativa engloba principalmente questões, que é o que a gente mais bate em cima aqui dentro da mentoria. Mas também dar uma aula, ensinar alguém, ou às vezes até a parte do flashcards também é uma metodologia de estudo ativo, mas principalmente realizar e corrigir questões.
Dentro da mentoria, a gente tem diversas oficinas que fornecem um extra para os nossos alunos. Então, a gente consegue ensinar vocês da parte de metodologia, oficina de como fazer uma prova na íntegra, como melhorar o seu resumo, como fazer um bloco de questões, como fazer a correção e também diversas oficinas ensinando como filtrar o conceito matador de uma questão. Então, tem oficinas de cada especialidade e subs. Isso de conceito matador de questão é um conceito que faz com pequeno, né? Às vezes só uma lembrança que faz com que você realmente acerte aquela questão. Então, às vezes a questão tem um enunciado enorme e sabendo o conceito matador, você consegue acertar ela de cara. Eu gostava muito dessa dica de conceito matador, porque isso também alivia a ansiedade de querer saber tudo do conteúdo inteiro, nos mínimos detalhes. E na verdade, você precisa saber coisas específicas, né? Conceitos específicos que diferenciam e que são patognomônicos daquele tema. Conceito matador, às vezes, são pequenas frases ou uma palavra específica que já te direciona para um diagnóstico e uma alternativa ali da questão. Dentro da mentoria, você tem clareza do que e quando precisa estudar. Então, a plataforma ali já programa quando que você vai fazer as revisões, você tem clareza de qual é a metodologia ativa, quando que você precisa revisar cada conteúdo e também como você tem a programação das aulas novas para assistir. Segmento do seu crescimento pelo dashboard. Então, conforme os dados do seu estudo que você está colocando na plataforma, a gente tem um relatório do seu desempenho. A gente consegue ver exatamente o que você está entregando e o que você está conseguindo bater das metas. Então, quantidade de estudo, de questões, como que está o seu percentual de acerto, quantas provas você já fez. E com base nisso, a gente consegue trazer para você um feedback do que precisa ser ajustado e você também consegue ter esse acompanhamento por lá, entendendo que isso vai ser um processo de construção. Ninguém chega acertando 85%, isso é algo que vai sendo construído. Um complementa e potencializa o outro, tanto o internato quanto o estudo para a prova de residência. Você consegue direcionar os temas novos conforme o estágio do internato. Então a gente orienta isso e direciona, dependendo se você está no 5º ou no 6º ano, até para aproveitar melhor o que você está tendo no internato e ao mesmo tempo continuar seguindo um cronograma para a prova de residência em si. A gente consegue estudar para o internato e para as provas do internato com questões e provas da prova da residência médica. Acho que isso ajuda muito na parte prática. Quanto mais vocês forem fazendo questões, mais vocês vão percebendo que ela é a principal responsável por fazer vocês reter o conteúdo. Então eu estudava muito pro internato mesmo, com questões de prova de residência. Eu acho que isso diferenciou muito a minha entrega. Revisões conforme a correlação prática. Já dei essa dica antes para vocês, mas quando vocês estiverem atendendo um paciente com aquela queixa, no ambulatório, na cirurgia, vendo alguma coisa específica, sempre lembrem de revisar o conteúdo de vocês sobre aquele tema. Assim vocês conseguem fixar mais e ter essa lembrança sempre do paciente que vocês atenderam, da cirurgia que vocês viram, com algum conteúdo em si. Como os conteúdos são muito amplos, né, gente? É muita coisa que pode cair. Essa correlação ajuda muito a fixar realmente na memória. Priorização. A gente tem foco em temas prevalentes, foco em dificuldade pessoal e temas amplos. Então, eu sempre gostava de dar uma atenção especial, fazer blocos de questões maiores para os temas que eu tinha dificuldade, ou conforme eu estava fazendo a prova, às vezes eu percebia que um tema era mais prevalente que o outro. Temas muito amplos que tem diversos subtemas dentro, né? Então, por exemplo, trauma por si só, às vezes é um tema muito amplo, tem diversos tipos de trauma, e para estudar um pouco de cada deles, eu dava um foco, uma atenção especial. A gente avalia o seu percentual de acertos, o seu crescimento, né? O que você precisa crescer a cada mês para conseguir alcançar a nota de corte da prova que você deseja no final do ano, e um direcionamento conforme o estágio do internato, incidências nas instituições de escolha. Óbvio, né? Às vezes o internato tem provas, então a gente precisa ter esse direcionamento ali perto da prova, e também na reta final do ano ter esse direcionamento conforme a incidência da prova que você vai prestar na sua ordem de escolha. Então a gente consegue realmente afunilar o que você construiu ao longo do ano para ter esse detalhe ali do jeito que a prova cobra e como ela cobra. Motivação, acho que isso é um dos papéis principais aqui da mentoria, que dá o suporte para os nossos alunos. A gente tem um meio de apoio muito importante, contato com os monitores,
A gente tem contato com quem já esteve na mesma cadeira que você, no mesmo espaço aí que você, querendo a mesma vaga de residência e conseguiu fazer acontecer. Então, nada melhor do que alguém que já trilhou essa jornada que vocês estão começando para conseguir trazer os feedbacks e as dicas importantes. Grupo do WhatsApp com o monitor, mas também com outros alunos que estão na mesma jornada. Então, troca de experiências. Eu acho que isso me ajudava muito a entender que não era só eu que estava passando por dificuldades, mas tinha outros alunos também. Salas de estudo, tem gente que gosta muito disso, da parte de compartilhar esse momento de estudo com outras pessoas, até porque ver a outra pessoa ali estudando ou combinar com outra pessoa de estudar em algum momento te traz uma disciplina de realmente estar ali. Acho que isso, principalmente nos momentos difíceis, nos dias ruins, nas semanas que tá tudo corrido, faz com que você tenha uma obrigação com o que você se propôs a entregar de estudo. Bom, gente, reuniões de suporte. Essas reuniões com o monitor que trazem um feedback do momento que vocês estão vivendo e como melhorar a vivência dele para otimizar os seus estudos. Entender que as coisas são passageiras, as dificuldades são passageiras e como ajustar a estratégia para cada momento ali que vocês estão vivendo no internato. E por último, individualidade. Aqui é um dos detalhes que realmente fazem a diferença de ter uma mentoria, ter uma análise personalizada do que você está entregando. Nem todo aluno é igual, a gente vive momentos diferentes, tem entregas diferentes, produtividade diferente, consegue bater uma meta ou não, até pelo internato que vocês estão vivendo, então os estágios vão variar e, consequentemente, os estudos de vocês também. A gente tem reuniões aqui para ter um feedback do seu dashboard, então um relatório do desempenho mensal, conseguir entender o que você está entregando, e o que vale a pena focar no próximo mês para melhorar. E a gente traz esse feedback construtivo e direcionado para o seu estudo. E além disso, a gente tem as reuniões com o Essential Skills, que é um time especial de psicólogos e coaches de performance que ajudam vocês nessa parte de apoio emocional e psicológico no período de provas. Isso tem uma relevância muito importante, ouvir realmente uma opinião qualificada. A gente sabe que é um período difícil de estudos, então haverão dificuldades, e entender esse processo que você está passando até para auxiliar na sua mentalidade de prova, diferencia muito o quanto você consegue entregar na reta final. Esse é um apoio especial aqui da mentoria e que me ajudou muito, principalmente perto ali das provas e pós alguns resultados. Essa foi a nossa série Internato e Residência. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas dicas. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais da mentoria ou fazer parte do nosso time, comenta aqui e entra no link que está na descrição para conhecer um pouco mais do nosso produto. Um beijo, até a próxima!